Na verdade, conforme eu falei aí, toda quinta a gente vai se falar, tá? Eu queria falar hoje, né? Conforme eu postei agora há pouco no meu Stories, eu vou falar sobre, se vocês quiserem fazendo pergunta aí para ficar mais interativo, fiquem à vontade. Eu vou falar sobre um elemento que é super importante e que acaba impactando. No fundo, do que eu vou falar hoje, assim, o que vai permear o que eu vou falar, o que a gente vai falar aqui é sobre a prática de análise, mas por trás de um cara ser o analista de equity research, ele tá trabalhando com uma premissa, essa premissa sobre a qual eu quero falar hoje, tá? Existe uma discussão muito antiga, uma discussão que tem a origem acadêmica, mas ela também tem desdobramentos na prática, e eu não vou ficar falando aqui coisa muito acadêmica, tá? Fiquem tranquilos. Que chama hipótese do mercado eficiente, né? Que é Efficient Market Hypothesis, que é uma discussão que surgiu já tem há muitos anos, assim, tem décadas, e essa discussão basicamente diz o seguinte: quem é proponente dessa teoria que chama hipótese do mercado eficiente, ele fala basicamente que você não pode ser analista de equity research, você não consegue ganhar dinheiro, que você está perdendo tempo. Então, salvo se você estiver querendo enganar alguém e falar para o seu cliente, ou enganar a si próprio e ficar analisando ações, se você acredita na hipótese do mercado eficiente, você não vai ser analista. Por quê? Porque quem acredita nessa hipótese acha que é impossível você achar coisas fora do preço, que essencialmente é o trabalho não só do analista, mas de toda a indústria de gestão ativa de fundos, né? Só uma distinção importante aqui. A gestão ativa de fundos é quando você está num fundo, por exemplo, de ações, e você vai ganhar dinheiro, vai ganhar bônus, etc. E a empresa vai ganhar dinheiro se ela conseguir pegar o dinheiro dos clientes e transformar em mais dinheiro que o próprio cliente ganharia se ele investisse no índice de ações, como o Ibovespa, por exemplo, tá? Isso é super importante. Então, assim, só para começar aqui, e aí falando de novo, o objetivo do analista é assim, de alguma maneira, quando você é analista de equity research, você está ajudando alguém. Se você está no sell side, você está ajudando seus clientes, e se você está no buy side, você está ajudando seu cliente interno, que é o seu portfólio manager, né, que é o gestor da carteira. Você está ajudando alguém a comprar barato e vender caro alguma coisa, né? Então, nesse caso, ações. Então, você faz conta, você analisa as empresas e você chega num preço e você compara esse preço que você calculou, que tem toda uma série de técnicas para fazer isso, que é o tal do valuation, e você compara esse preço com quanto a ação está custando na bolsa. Se a ação está barata, você compra, se está caro, você vende. Inclusive, você consegue vender e apostar contra a ação, isso é um tema aí para uma outra conversa, que é você shortear, né? A terminologia para fazer isso é shortear. Então, assim, voltando aqui, o objetivo do analista é ajudar alguém a comprar barato ou vender caro. Para isso é preciso fazer um cálculo, né? Que é o tal do valuation. Você faz o valuation da ação. E só lembrando aqui sobre quem paga essa conta, né, no final do dia. O sell side ele é uma fonte de conhecimento para os clientes. Então, e aí eu vou falar aqui de lugares mais conhecidos, você pega uma das assets mais conhecidas aí, que é a Verde, né? É a Verde, que é do famoso Luiz Stuberger. Só como exemplo. A galera de lá, quando vai decidir, quando vai operar e vai comprar ação, ela tem que comprar através de uma corretora. Você tem uma série de corretoras normalmente ligadas a grandes bancos. E aí você pega, vai na corretora, vou falar outro nome aqui hoje, que eu só falo em BTG e BBA, vamos falar do Santander, vai. O cara vai lá, entra na corretora do Santander, liga e fala, eu quero comprar tal ação. Um dos motivos que vai fazer eu operar no Santander e não no outro banco qualquer, é que eu gosto do analista do meu setor do Santander. Então, por exemplo, isso é fato, eu já cobri utilities, já cobri empresas elétricas quando eu estava na Claritas. Se eu fiz análise de uma empresa de elétricas e acho que vale a pena comprar, eu tendo a executar essa ordem na corretora que tem um analista que, de graça, me deu informações relevantes. E não estamos falando aqui de informação, de bizu, de esquema. Ele me ajudou a falar com as pessoas da indústria, a entender a empresa. Se eu não conhecia a empresa, o analista me ajudou a me educar naquela empresa. Então, tornou o meu trabalho como analista buy-side mais rápido.
e aí eu vou executar essa ordem por lá. Quando eu executo essa ordem por lá, eu pago corretagem, eu pago uma comissão, dependendo do tamanho da ordem, você pode deixar R$1 milhão num mês de corretagem. Então, assim, é isso que paga o salário do sell-side. O sell-side, ele é uma fonte, no fundo, de conhecimento e acesso a conhecimento, a empresas. E o buy-side, ele já tem mais skin in the game, né? Ele é um analista, ele vai... A preocupação dele não é tanto com a forma, com escrever bonito, embora você escrever bonito e você escrever bem, você comunicar a tua ideia de uma maneira efetiva seja super importante. Então, turma, só uma parte aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí para ficar mais interativo, fiquem à vontade aí, que eu até prefiro, na verdade. Que aí eu não fico aqui só falando sozinho, mas enfim, vou falar sozinho aí o tempo que eu achar necessário também, se precisar. Mas assim, então, voltando, o buy side, o analista, ele vai ser remunerado se ele de fato ajudar o fundo a bater o mercado, né? E para bater o mercado, o mercado não pode ser eficiente, tá? Então, assim, basicamente isso daí é a introdução. E aí, assim, o que é a hipótese do mercado eficiente de uma maneira super simples, não acadêmica? A hipótese você tem uma crença que não vai conseguir enxergar o que os outros não estão vendo. Então, assim, basicamente ele diz o seguinte: se a ação da Petrobras na bolsa está custando 10, é porque ela vale 10. Ela não está fora do preço, logo eu, como analista, eu não vou conseguir fazer uma conta, chegar numa conclusão que a ação vale 8 e vou comprar uma coisa barata. Por quê? E por que é formulada essa hipótese? Porque o mercado é eficiente. O que quer dizer eficiente? Toda informação pública, sejam informações operacionais, sejam informações de o preço do petróleo, no caso da Petrobras, sejam informações em relação ao balanço da empresa, elas são divulgadas de uma maneira muito eficiente e o mercado todo fica sabendo, então a ação sempre vai estar, o que a gente usa o termo no mercado, no preço. Então é isso, basicamente. Isso é a hipótese do mercado eficiente. Se é eficiente, se os preços que estão na tela, na bolsa, refletem o valor verdadeiro, intrínseco das ações, o valor justo, eu não tenho por que ficar calculando, estou perdendo tempo. Vou ficar igual um trouxa, gastando maior tempo, fazendo uma coisa que é complexa e não vou ganhar dinheiro, entendeu? Então é basicamente isso. E eu já falei, por que ele importa? Por que a hipótese do mercado eficiente importa, apesar de ser algo não dito no dia a dia? Porque, eu já falei aqui, você não vai conseguir ser um analista. Você pode até conseguir ser um analista, trabalhar numa gestora e ganhar dinheiro. Mas se você acredita na hipótese do mercado eficiente, você acha que você está trabalhando e jogando seu tempo no lixo, embora esteja ganhando dinheiro, e você está enganando seu cliente, né, que é o cara que está te pagando. Então, é isso. Dito isso, algumas coisas importantes para falar sobre essa hipótese. Eu tenho duas coisas para falar. Na verdade, eu tenho algumas coisas para falar, mas enfim, a mais importante o mercado, na maioria do tempo, ele é eficiente. Então, na maioria do tempo, quando você está olhando uma ação, você fez um valuation e você resolveu colocar a grana naquela ação, você tomou uma decisão ali, acha que está barato, a tendência é você ser o pato. Sabe aquela história do poker? Se eu não sei quem é o pato da mesa, o pato sou eu? Então assim, é muito importante para o analista e para o gestor no mercado saber que o trabalho não é fácil e saber que a maioria das vezes você está errado. Assim, se você pega um cara meio confiante demais, não confiante, né, um cara arrogante, ele pega lá, estuda 3 coisas, vê 3 coisinhas no Instagram e sai operando no mercado, vai se machucar. Tem um ditado até, né, que diz que no mercado você tem investidores, eu não lembro agora em inglês a frase exatamente, mas você tem investidores ousados e velhos, mas você não tem investidores ousados e velhos, né? Assim, a mesma pessoa, porque o cara que tem cabelo branco, ele já tomou as pancadas dele e ele não fica pulando na granada, como diz o outro. Só uma parte aqui para não me perder. O Edu aqui está perguntando, Edu Porto, quais são as dicas que você dá para começar em um estágio em bancão de Research Sell-Side?
Edu, eu vou te dar duas dicas aqui. A primeira é, três dicas. A primeira é me siga aqui, agradeço sua audiência aí. E a segunda é, procure se qualificar, não importa se você fez a faculdade mais de terceira linha, importa que você tenha uma atitude. Primeiro você saber o que é necessário, e é necessário você ser muito esforçado. Não adianta o cara fazer ITA e o cara achar que vai levar na flauta, vai chegar no escritório às 10 da manhã e vai embora às 5 da tarde. Não é assim. Então assim, você tem que ser esforçado, você tem que ter uma postura de fechar gap de conhecimento. Raramente uma pessoa vai ter todos os requisitos necessários para ser um analista. Até porque um requisito super importante é você ter janela e você ter prática em tudo aquilo que você aprendeu, seja na faculdade, seja em curso. Então assim, você tem que ser esforçado, trabalhador, e aprender nas fontes certas, né? Aprender as habilidades necessárias, aí que é um pouco do que eu tô falando aqui na internet, etc. Mas assim, eu vou falar aqui no fim dessa live o que eu sempre falo, eu insisto nesse ponto, que qual que é a habilidade na minha concepção mais importante. Mas assim, agora, Edu, eu vou te dar uma dica útil mesmo. Qual que é o conselho útil que eu te dou, até por experiência própria, e eu não era bom nessa dica que eu vou te dar agora, tá? Eu não sou, durante um tempo da minha carreira eu já apanhei por conta de não aplicar essa dica que eu tô te dando. Por quê? Porque quando você sabe modelar, você aprendeu direitinho, sabe fazer tudo direitinho, você tende a querer fazer as coisas do teu jeito, porque você confia no que você faz. E quando você chega num bancão sendo assistente de sell side, se você vai começar a ser, não importa se estagiário ou se é analista, que tem um analista mais sênior em cima de você, cara, você tem que fazer o que o chefe manda, ponto, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre quis fazer o meu modelo do meu jeito. Por quê? Porque eu tenho confiança, conforme eu fui adquirindo confiança e me preparando, tanto é que eu confio tanto que eu criei um canal aqui nas redes sociais para ensinar isso e para ensinar as pessoas a fazerem também isso. Só que assim, você vai trabalhar num lugar e quem manda é o teu chefe, o que eu acho? Vamos supor que você saiba modelar, você queira fazer o modelo da Gol Linhas Aéreas, você sozinho. Cara, faz no teu fim de semana, faz nas suas horas vagas, faz depois de entregar o que o seu chefe pede. E às vezes, como é que isso se traduz na prática? Você vai ter que pegar uma porcaria do modelo todo zoado, que não foi você que fez. Por que é zoado? Porque seu chefe é ruim? Por que é zoado? Por quê? Um dos motivos principais. Esse mercado, ele tem muito turnover. Então, quando o mercado está bombando, você entra nesse bancão que você está entrando agora aí daqui a 6 meses você vai receber o bônus desse bancão e vai aparecer um outro bancão, se você for bom, né? Outro bancão que vai querer te contratar para te pagar o dobro. Aí você vai vazar, vai largar para trás um modelo, então o modelo tende a virar um Frankenstein, entendeu? Eu tô te falando isso por experiência própria, tá cheio de modelo zoado. Não tô falando mal do trabalho dos outros, tá cheio de cara bom, mas tá cheio de modelo zoado. Então, você vai ter que engolir, vai ter que ficar até 10 da noite, às vezes, atualizando o modelo zoado dos outros. Só que isso permite com que você não seja mandado embora, que você agrade seu chefe, e uma hora teu chefe vai vazar porque recebeu um bônus tão alto que vai se aposentar e vai pra praia, e aí chegou tua hora. Aí você faz seu trabalho. Enquanto você for assistente, você tiver que responder pro teu chefe, faz o que ele manda, tá? É muito ruim. Para mim sempre foi muito ruim. Foi muito desafiador fazer isso. Porque é muito ruim você ter que ficar trabalhando de um jeito ineficiente e ver às vezes que tá errado, cara. E dependendo da personalidade do cara que tá em cima de você, você ainda tem que fingir que tá certo. Porque se você apontar o erro dele, ele vai se queimar. Essa é a grande realidade no mercado. Por quê? Porque no mercado financeiro você tem pessoas que já têm uma grana, muitas vezes, que vem de família com grana, tá? Não é um pré-requisito. Se eu achasse que fosse um pré-requisito, eu nem estaria aqui falando para vocês, porque nem todo mundo nasceu em berço esplêndido. Então o cara ou ganhou grana no mercado, ou já vem de família com grana, às vezes é super arrogante porque estudou e acha que é o bacanão. Esse cara aí não aceita crítica, essa é a verdade. E olha que loucura, você deveria aceitar a crítica, porque o mercado você tem que estar sempre chegando numa conclusão de enxergar o que os outros não estão vendo, ter a humildade de saber que você pode estar errado, porque essa humildade vai fazer você se resguardar e vai fazer você se questionar, rechecar uma coisa que você achou para ver se está certo.
Se não, amigo, não ganha dinheiro, entendeu? Então tem que ter humildade, e eu tô dizendo para vocês, está cheio de gente arrogante. Não à toa, muita gente não ganha dinheiro, né? Não ganha dinheiro, não um salário bom, não performa, não gera alfa, né? O famoso alfa. Deixa eu ver aqui, porque, pessoal, eu tô falando aqui sobre um assunto, só que eu dei umas pausas aqui para responder a pergunta da galera, tá? E aí eu vou responder mais duas, aí eu vou seguir a linha e no final eu vou tentar responder o máximo que der. E como a gente ainda só tem 2.000 seguidores, isso aí vai aumentar se Deus quiser, acho que vai dar para responder tudo. Qual que é o método de modelagem de dívida que você acha que faz mais sentido? Tem algumas dúvidas de como modelar as novas captações de dívida para os anos da projeção. O Francisco, não tem método definido. Eu modelo bastante detalhado a dívida e eu não tenho um template que vai resolver tudo. Por quê? Vamos lá, estou falando do resultado financeiro que passa no DRE. Porque o resultado financeiro ele é composto da receita financeira sobre o caixa e aplicações financeiras, sobre a despesa financeira sobre a dívida, e você tem uma série de outros itens que não são ligados à dívida, marcações a mercado, correções monetárias. Então tem que ir na nota explicativa e entender como aquela empresa que você está modelando, o que compõe o resultado financeiro dela, entender linha a linha e modelar de acordo. Sendo que as maiores linhas, as linhas mais representativas, você tem que dar mais atenção, né? Dito isso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de quebrar a dívida da maneira mais simples possível, mas não simplificar demais. Então, assim, você tem que olhar e às vezes a empresa, pegar a Redditor. Redditor tem dívida, tinha, pelo menos quando eu cobria, IGPM, PCA, CDI plus, CDI percentual, e você tem que tentar. Você precisa ter essas quebras. Então, nesse caso, esse exemplo que eu dei, você tem 4 linhas e aí você faz um perfil da dívida. Dependendo de quão alavancada a empresa é, e se ela, por exemplo, às vezes ela vai fazer uma nova captação e a empresa diz, olha, tomei dívida aqui no meio da pandemia a um custo altíssimo e eu vou tomar uma dívida mais barata e pré-pagar. Você tem que modelar isso correto, você tem que modelar essa morte, esse pagamento da dívida antiga, e tem que modelar a captação da dívida nova, que às vezes você tem um impacto brutal no lucro do ano, etc., em todas as questões. Então, cara, você tem que gastar um tempo e modelar correto, tá? Se tiver dúvida aí, quiser falar comigo, é só me chamar aqui no direct, que ainda às vezes dá para responder, né? De uma maneira mais customizada para a galera. Outra pergunta aqui é do Gabriel: se eu acho que o mercado valoriza mais o analista generalista ou especialista? Cara, Gabriel, eu acho que o que eu vou continuar falando aqui daqui em diante, vou retomar aqui o conteúdo, ele responde, mas já te adianto que eu, particularmente, acredito mais no analista mais especialista, e vou te falar por quê. Mas você tem os dois meios, cara. Dependendo do fundo que você tá, você vai ter que... Tipo na Claritas, por exemplo. Você tinha poucos analistas para cobrir a bolsa inteira, porque a gente era um fundo long and short. Basicamente, a gente operava shorteando contratos de índice futuro. E o índice futuro, ele é baseado... Se você quebrar o índice, é como se você vendesse e ficasse short numa série de ações, todas as ações que compõem o índice, na ordem de grandeza de 100 ações. Então você deveria cobrir a bolsa inteira. Se chega, você é do time da Claritas, e aí todo mundo vaza, vai para outro lugar, se você sobrou, você vai ter que cobrir a bolsa inteira. Então, assim, é bom você saber olhar várias empresas, só que eu acho que isso é muito mais difícil você conseguir enxergar o que os outros não estão vendo olhando 100 empresas do que olhando 6, entendeu? É isso. Beleza, Edu. E aí, ó, parei aqui no como projetar o repasse de inflação. Depois eu te respondo, Gu Pinheiro, não sei se é Gustavo. Então, pessoal, o que eu estava dizendo é o seguinte, voltando, né? Eu estava falando da hipótese do mercado eficiente, aí por que ela é importante, o que é, né? E ela é simplesmente uma crença de que você não consegue ver o que os outros não estão vendo, porque o mercado é eficiente e mantém os preços corretos na tela, né? Os preços da bolsa refletem todas as informações. Isso é importante porque o que a gente faz basicamente como analista é tentar encontrar ações fora do preço, e as implicações para a profissão.
é que que eu estava falando, né? Mercado é normalmente arbitrado. O que quer dizer arbitrado? As coisas estão no preço. Então, por exemplo, onde vem as oportunidades ou onde vem um número maior de oportunidades percentualmente a todas as ações da Bolsa. Você chega, vem uma pandemia, ou vem que graças a Deus não aconteceu, que foi o assassinato do Trump. Cara, o mundo vai dar um sacode, bluf, vai tudo, aí vai ter fundo de algoritmo vendendo ação e comprando, se realocando o portfólio. O mercado sacode, você tem uma volatilidade, você tem um choque externo e a incerteza aumenta. E aí, respondendo aquela pergunta sobre se vale ser um analista generalista ou especialista, eu acho que vale mais a pena ser especialista. Por quê? Porque se eu olho 5 empresas muito detalhado, se você olha uma empresa só, é muito exagerado, porque você vai ficar com uma visão muito de túnel, muito lupa, e você vai fazer o famoso missing the forest for the trees. Você vai ficar olhando muito as árvores e não vai olhar a floresta. Mas você tem um número ótimo aí que depende do setor, depende da sinergia entre as empresas, porque se você olha uma empresa que é fornecedora da outra e a outra é cliente, você está olhando as duas, você está fazendo research para uma, você está trazendo informação para outra. Então você tem alguns fatores que determinam aí o universo ótimo de cobertura, mas, regra geral, há um número ótimo que não é olhar a bolsa inteira, que é você olhar umas empresas com um certo grau de profundidade, porque aí na hora que der um sacode no mercado e você vê uma ação que você cobre caindo 20%, você vai falar, opa, compra. Você vai mandar o teu portfólio manager comprar. E se você é o gestor do fundo, você já vai tomar, vai entrar na bolsa, já vai entrar no programinha e já vai comprar você as ações. Então, por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo hipotético, mas prático. Empresas aéreas. Quando o petróleo aumenta a incerteza geopolítica, o petróleo sobe. Naturalmente, as empresas aéreas tendem a cair. Só que, se você pegar, e nos Estados Unidos você tem uma porrada de empresa listada aérea, aí você vai olhar e você vai subir o petróleo. Plá, vendi todo o meu portfólio de empresas aéreas. Um cara generalista fez isso lá nos Estados Unidos. E aí eu tô aqui do Brasil olhando empresas lá fora e eu tô olhando todas no detalhe. Eu não sou generalista, eu olho airlines. Eu sou organizado, eu tenho minhas planilhas organizadas, eu tenho minhas informações organizadas. Eu sei que sei lá, vou inventar uma empresa aqui qualquer, tá? Eu sei que a JetBlue, ela tá com hedge. Ela fez hedge e ela fez uma opção, o CFO da empresa fez uma opção de proteger e de fazer um hedge para proteger o preço do petróleo, do consumo de querosene, que é um custo super importante para aéreas. Horas, se estão todas as empresas sendo raquetadas e caindo iguais, eu na hora vou comprar a ação da JetBlue. E isso eu só sei porque tá na minha cabeça, porque como eu olho o tempo inteiro e eu tô mexendo no modelo, cara, na hora que o petróleo bombou, eu não vou parar para atualizar na minha planilha. Eu tô falando uma coisa muito mundo real para vocês, tá? Eu não vou parar eu não vou entrar na minha planilha e fazer continha. Por quê? Porque o mercado não espera, cara. Os caras, o mercado é um ambiente selvagem, no sentido de que você tem que estar pronto para porrada e ser rápido, entendeu? Não dá para ficar pasmando e fazendo conta. O que eu tô dizendo não é que não tem que fazer conta, é que as grandes oportunidades ocorrem rápido. E quando você é especialista e olha poucas empresas e é mais bottom-up, né, você olha mais as empresas e não fica olhando só o macro, você vai saber que a empresa não está com. Quais empresas estão com hedge, quais não estão, e outros detalhes que na hora que você tiver um movimento genérico, você vai conseguir capitalizar em cima dele, porque você sabe. E o robô não sabe, por enquanto, né? O fundo quant não sabe. Então, por isso que eu acredito que, e eu sou suspeito, porque eu sou analista, então é o que eu sei fazer, mas eu acredito muito nisso que eu acabei de falar para vocês. Inclusive, isso é uma ocasião na qual que eu vou chamar aqui de anomalias de mercado. É uma hora que o mercado fica ineficiente. Mas na média, valeu, Gabriel, mas na média o mercado ele é eficiente
e não ache que, você, que é brincadeirinha, que você vai fazer ali uma continha e vai aprender a fazer um valuation e vai sair investindo o teu dinheiro. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais eu não estou aqui no Instagram falando com pessoa física. Vocês devem saber, e assim, nunca diga nunca, mas hoje eu estou falando com um cara que quer trabalhar em fundo em corretora. Por que eu estou falando com esse cara, com vocês aí? Porque eu acredito nisso. Eu acho que o dentista, ele tem que ser um bom dentista e botar o dinheiro dele no fundo se ele quiser correr o risco de ações. O médico e o advogado, mesma coisa. Eu não acho que o cara que é médico, o melhor uso do tempo dele, ao invés de ser o melhor cirurgião, etc., ele tem que ficar brincando de investir em ações, porque não é um jogo para criança, entendeu? É basicamente isso. E aí, seguindo aqui a linha, alguns pontos sobre os quais eu queria falar, que eu considero importantes para você conseguir se posicionar na sua carreira de modo a ser um analista que presta para alguma coisa e não simplesmente um fantoche. O que eu estou dizendo com isso aí, pessoal? Jeito meio agressivo aí de falar, mas falando a real, é que, a tendência é que se você é um analista que cobre empresas mais mal cobertas, eu estou falando aqui da escolha, vou quebrar aqui em pontos, tá? Agora eu estou falando sobre o universo de cobertura e a escolha. Caso você tenha oportunidade e você tenha a chance, caso você tiver contratado e seu chefe e o cara que está acima de você perguntar, porque normalmente você não tem essa chance de dar opinião sobre isso, mas caso você possa escolher o seu universo de cobertura, você deveria se posicionar considerando alguns fatores e escolher empresas que vão te permitir fazer mais a diferença na empresa que você está, né? Assumindo que o mercado há momentos nos quais ele não está eficiente e momentos nos quais você vai conseguir ganhar grana identificando ações fora do preço. Um dos fatores aí que você deveria escolher é a importância da ação para a empresa, né? Então, por exemplo, se você está numa corretora, é importante você estar numa ação que os clientes executem bastante ordem naquela corretora em relação a essa empresa. Então, assim, um fator saudável para um analista sell-side é você cobrir ações com bastante liquidez. Caso contrário, os grandes fundos não operam em empresas com baixa liquidez. Por outro lado, se você cobrir empresas com baixa liquidez, você vai conseguir ser um cara diferente, você vai se destacar, porque em empresas menos líquidas e tem menos gente olhando, porque um fundo gigante não vai olhar aquela ação, porque se ele for alocar 1% do portfólio naquela ação, ele vai destruir o preço, né? Porque se eu sou muito grande, eu vou querer comprar muita coisa, muita ação, eu vou puxar o preço dela. Se eu for vender, eu vou derrubar o preço. Então, assim, fatores. Liquidez da empresa. Maior liquidez é melhor, porque eu estou ajudando a corretora que eu estou a gerar mais corretagem. Por outro lado, eu não vou conseguir enxergar, eu vou ter mais dificuldade. Empresas líquidas são mais eficientes na precificação, então eu vou ter mais dificuldade em entender e enxergar o que os outros não estão vendo, né? E no buy side, obviamente, você tem que estar você tem que olhar as empresas. O ideal seria você olhar as empresas que são mais importantes, né? Você vai ter mais responsabilidade, vai ser mais cobrado e vai conseguir se destacar mais ou se queimar rapidinho se você estiver olhando os core holdings, né? Que são as posições principais do fundo, né? E aí eu vou falar agora de pontos que é importante vocês entenderem aí para você tentar encontrar algo que às vezes os gringos chamam de pockets of inefficiency, né? São bolsões de ineficiência no mercado, onde eu vou encontrar ineficiência e anomalias e situações nas quais a hipótese do mercado eficiente não esteja valendo, não esteja em curso. Primeiro ponto, né, são os neglected stocks, são ações negligenciadas, ações que, por serem de baixa liquidez ou empresas pequenas, você não tem muito analista cobrindo e olhando. Obviamente, no lugar que tem 3 pessoas olhando,
é mais fácil você ver algo diferente do que no lugar que tem 20 pessoas, 100 pessoas olhando. Então, o primeiro ponto de encontrar ineficiência é em ações mal cobertas. Outro ponto de você encontrar ineficiências é em ações hot, né? Ações que estão na moda. E aí um exemplo aqui meio bem antigo, mas na época da crise de 2000, na crise da bolha da internet, tudo que era novo, que era business model novo de internet, dizendo que nunca mais a economia velha ia funcionar, etc., qualquer empresa que fazia o IPO passava a ter um valuation bizarro de múltiplos absurdamente esticados, e esse tipo de ambiente de oba-oba apresenta boas oportunidades de você shortear ações, você vender ações a descoberto, embora isso seja uma coisa perigosa, porque você pode vender uma ação e ela continuar subindo e você quebrar por conta disso, mas são ambientes que você tem ações fora do preço para cima, não para baixo, né? Ações caras. E um outro ponto interessante aí, é meio chato até falar isso, mas as melhores empresas para você cobrir e olhar são as empresas mais difíceis de entender, né? Eu não sei quem aqui já é analista, se quiser até comentar a respeito, mas assim, empresas elétricas é super difícil de entender, porque a modelagem ela envolve, eu já falei em outras situações, você replicar uma coisa regulatória e a regulação está mudando o tempo todo. Então, assim, fazer conta em empresa elétrica é mais difícil entender, é mais difícil acompanhar, logo vai ter. Você vai se. Resumindo, você vai se livrar dos preguiçosos aí, eles não vão ser mais seus concorrentes. Então, é ruim isso, né? Para quem está com preguiça, mas é uma oportunidade também, é um ponto de. Torna difícil o trabalho, mas é um ponto de oportunidade você cobrir empresas difíceis de entender, né? Então, assim, você tem umas certas ambiguidades, porque, por um lado, uma coisa difícil de entender que eu não entendo, já dizia Warren Buffett que eu não deveria me meter a querer acompanhar, olhar um negócio que eu não entendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que você tem que... empresas difíceis de entender, você vai ter menor concorrência, isso é óbvio, né? E aí um outro elemento a considerar, né? E aí no trabalho de você, eu vou falar 3 pontos agora ligados a coisas que você tem que fazer para você conseguir fazer um bom trabalho e quebrar esse mercado eficiente, né? Você conseguir ver o que os outros não estão vendo. Primeira coisa é você entender os fatores aí em relação a toda a informação que você recebe de uma empresa, seja pelas redes sociais, seja as informações oficiais do site da empresa, da área de relações com investidores, seja a notícia de jornal, toda a informação disponível, aí você tem um percentual muito pequeno, que é o que realmente importa, que vai mover o preço da ação. E você, quando é analista, você tem que ter um trabalho constante de monitorar, e esses fatores eles mudam ao longo do tempo, mas você entender ali o que está no gatilho ali para mexer o preço da ação, você tem que fazer um trabalho até histórico em relação a isso, entender o que influencia o setor e aquela determinada empresa e alocar o seu tempo de forma desproporcional no research dessas variáveis aí que importam. Não adianta nada você se matar de trabalhar, é um setor que não adianta você ser muito esforçado, você tem que ser esforçado e inteligente e ter a mentalidade correta de procurar encontrar ali e botar a tua energia no 80-20, né? Onde eu vou botar 20, quais são os pontos que eu deveria botar 80% da minha energia, porque se eu encontrar alguma coisa ali, eu vou ganhar dinheiro, né? Então essa questão de você entender e monitorar os fatores aí que influenciam um determinado setor e também o que o mercado está olhando para influenciar as ações. E aí um outro ponto e 2 coisas super importantes aqui também, 2 palavras aí, eu acho que vocês têm que ter em mente, né, os analistas têm que ter em mente, que é assim, proprietário, né? O que é proprietário, né? Você tem você tem um jargão no mercado que os caras falam, a gente fala prop, né? Prop é a abreviação de proprietário, que é proprietário é algo que é só meu, é algo que é só da minha empresa, que não está por aí disponível. Então, quando você é analista, você tem que desenvolver fontes de informação proprietárias para que te levem a uma visão proprietária. Tá? O que isso quer dizer, basicamente?
Para você ter informação proprietária, você pode descobrir uma fonte de dados que o mercado não está ligado, que não é o que todo mundo está olhando, uma fonte de dados alternativos, que não é simplesmente o que está na Bloomberg, uma fonte de notícias alternativas. Você pode olhar uma revista que é só impressa, que nem tem na internet, sei lá, tô imaginando aqui uma indústria que fale a respeito do setor que você está cobrindo, que não é o que todo mundo está olhando, que não é o relatório do sell-side que está todo mundo olhando. Você pode, usando um LinkedIn da vida, descobrir as pessoas importantes para aquela indústria na cadeia de valor da empresa que você cobre e tentar chegar nelas, para bater um papo, para entender melhor. Então tem uma série de coisas que você faz para tentar obter informações que os outros não estão enxergando. E não adianta ser informações que os outros não estão enxergando, né? Tem que ser informações valiosas que os outros não estão enxergando, isso é importante. E aí você tem que ter uma visão proprietária. E aí, assim, o que é uma visão proprietária? É você ter uma... Quando você tem teu modelo e você faz um cálculo e você fala que a ação está valendo R$12, você tem que entender muito bem assim, olha, o mercado aqui está igual ao meu modelo, na média, o modelo de todos os investidores que estão olhando essa ação, os que operam essa ação, né, e que influenciam no preço de tela, eles estão usando uma premissa aqui, nessa linha de receita, nesse segmento de negócios, eles estão usando um crescimento de 20% ao ano aqui nos próximos 5 anos, e pelo meu research que eu fiz, eu acho que vai crescer 50%. Então, assim, você sabe o que nas suas premissas, qual é a sua visão proprietária. Nesse caso, eu tenho uma premissa mais agressiva de crescimento da receita. E aí o pequeno detalhe aqui é que você tem que estar certo. Se estiver errado, e lembra o que eu falei, a chance maior é de você estar errado. Porque o mercado é um monte de gente, tem pangaré, mas tem um monte de gente inteligente olhando para a mesma informação. Então, assim, por que você é o gênio que vai conseguir ver o que os outros não estão vendo? Então, assim, isso é a tal da visão proprietária, né? E é interessante, e não é fácil fazer isso, você tem que ser muito organizado, tem que falar com a pessoa, tem que fazer pesquisa, tem que se virar nos 30, não é com o chat GTP que você vai perguntar, e você tem que descobrir aí qual que é a sua visão proprietária, etc. Tá? E aí, assim, por fim, pessoal, falando aqui e voltando aqui para o meu ponto que eu sempre falo, a alavanca mais importante para você conseguir fazer esse trabalho é o modelo financeiro e é o valuation. E para isso você precisa de habilidade em Excel e você saber modelar de maneira correta. E o que eu digo de maneira correta? Envolve desde saber entender de contabilidade e de finanças, que eu acredito que a melhor forma de se aprender é na prática, realmente assim. Você está lá modelando e aí você é apresentado por um conceito novo que você nunca viu, você para, entende aquele conceito e volta para o modelo. Porque você nunca, como analista, você vai conseguir fechar todos os seus gaps de conhecimento em contabilidade e saber tudo. Tá? Então, você tem que... Obrigado aí, Edu, pelo elogio. Mas você tem então que saber o que está rolando. Você tem que ter essa habilidade de estudar meio que ali, estuda. Estou modelando, vem um ponto novo. Vou dar um exemplo aqui de novo. Quando eu estava modelando elétricas, aí eu estava modelando uma empresa chamada Energias do Brasil, e essa empresa ela tem geração, transmissão e distribuição. Uma dessas empresas já é super complexa. Ela tem uma porrada de empresas de distribuição, umas 4, se eu não me engano, de distribuição, algumas de geração, de transmissão e outras de geração. Aí dentro das de geração, ela tem geração hídrica, geração térmica. Aí eu estou ali analisando geração térmica, aí tem um conceito específico ali, que é o CVU, custo variável unitário do carvão, que ela usa na indústria lá em Pecém, estou modelando Pecém, que é uma indústria, que é uma empresa de geradora termoelétrica. Aí o CVU é uma coisa que impacta o balanço patrimonial dela. Cara, para tudo, estuda aquilo. Estuda do jeito mais rápido. Se você tem um amigo que você pode ligar e que é analista também vai te explicar aquilo, melhor. Não é nunca pegar um livro dessa grossura e sair estudando, embora às vezes você tenha que pegar um livro dessa grossura e sair estudando. Então assim, você tem que ter essa habilidade de estudar e aprender coisas novas. Seja modelos de negócios novos, seja
um conceito de contabilidade que mudou ou algum que você nunca viu. E é isso, entendeu? Então o analista que faz research, ele tem que ter um certo gosto pelo estudo e pelo aprendizado, entre uma série de outros atributos. Então assim, é isso, pessoal. Eu vou agora dar uma olhada aí nas perguntas que eu não respondi, mas é basicamente isso. Só sintetizando aqui, existe uma discussão acadêmica que tem implicações práticas e que, se a gente pensar o mundo hoje com os avanços em inteligência artificial e uma série de outras coisas, cada vez o mercado vai ser mais eficiente. Só que eu acredito que um dos últimos elementos aí de um emprego sumir, não um dos últimos, isso aí é meio pretensioso da minha parte, mas ainda tem bastante tempo para o analista perder o emprego. Porque é bastante complexo e tem muito de julgamento humano e de entendimento você conseguir entender uma empresa. Não adianta você entrar agora no site de RI da CPFL, pegar a planilha lá, que eles divulgam uma planilha com um monte de informação financeira, você tacar no chat de GTP e na inteligência artificial e pedir para ela falar se compra ou vende a ação. Eu nunca fiz isso, para te falar a verdade. Agora, com certeza você tem casas que unem, né, que chama de quantamental, que você usa elementos de trading quantitativo com elementos de fundamento, por isso que é quantamental, né, mistura de quant com fundamental, que você tenta usar elementos de tecnologia e de processamento de dados para conseguir ser mais rápido. Isso eu acredito. Só que se você é um bom analista, você é o cara que vai ajudar o programador a montar esse modelinho. Até dando ideia aqui de carreiras, né? Se a galera tiver interesse, talvez um dia eu até faça uma live sobre esse assunto aí, trazendo novidades, trazendo exemplos aí, porque é um mercado que também vai ser afetado por isso, obviamente, né? Não dá para ficar falando de research só olhando para o retrovisor e para o passado. Beleza, galera? Quem vocês quiserem fazer pergunta aí, fiquem à vontade, eu vou voltar aqui em cima. Então, o Pinheiro aqui perguntou como projetar repasse de inflação no preço no setor varejista, né? Como você faz isso, cara? Sim, por exemplo, projetar o repasse de inflação no setor elétrico, voltando aqui para o setor elétrico, eu só falo do setor elétrico, você modela ali o repasse de inflação em setor elétrico, em concessão rodoviária, só você modelar ali IGPM, e o seu preço vai ser reajustado por IGPM, porque é uma coisa... É um setor regulado e contratual isso, né? Você tem um contrato que determina isso. Agora, no setor varejista, eu vou te falar um caso prático aqui. Em 2022, quando eu estava cobrindo a Soma eu estava cobrindo o setor de varejo de vestuário, e aí depende do setor varejista, tá? Mas o que é o repasse da inflação? Isso depende do seu pricing power. O quanto você consegue passar o preço, entendeu? Então assim, você tem que raciocinar todo o ambiente competitivo, o ambiente econômico, como é que está a renda disponível das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque se você está modelando duas empresas ali, uma que era, sei lá, C&A, que atende uma classe mais baixa comparativamente ao portfólio de marcas da Soma ou da Arezzo. Justamente os analistas, os sell-sides de algumas casas que eu gostava e a gente concordava com essa visão na época, você tava com uma inflação alta, a galera tava sem grana. Só que um cara que é muito rico, apesar da inflação machucar o bolso dele, não vai mudar a quantidade de roupas que ele vai comprar numa loja da, sei lá, da Reserva, por exemplo. Se o cara que compra na C&A, não é nada de preconceito aqui, inclusive muita gente compra na C&A e atende várias classes, mas se você pegar, por exemplo, você tem um perfil de pessoas que tem uma renda menor na média do que quem compra na Reserva, você não vai conseguir no teu modelo ali repassar a inflação, então você vai ter que entender que eventualmente, eu estou falando de como modelar, mas também de como se posicionar, eu vou migrar aqui meu portfólio de varejo, as empresas que eu tenho aqui no meu portfólio de setor varejista,
eu vou apostar nas que tem um posicionamento mais premium. Por quê? Porque neste momento de mercado, com essa inflação alta, o cara vai ficar sem comer se ele continuar comprando roupa. Então vai machucar. Então quando eu estou modelando, não é só modelar a inflação, é a inflação e o crescimento. Se você pega e fala que a C&A, no momento de estresse na inflação, ela vai aumentar 10% o preço dela no ano, o preço dela o preço médio dela vai aumentar 10%, e você coloca que ela vai crescer 20%, você está viajando na maionese, você vai tomar um esporro do chefe, né, do cliente ou do portfólio manager, porque ele vai falar, cara, com base em que você colocou essa premissa? Entendeu? Então assim, você tem que entender, eventualmente, uma empresa, sei lá, vou viajar aqui, uma Uniqlo lá, imagina que ela está no Brasil e ela tem o capital aberto aqui no Brasil. E aí, pô, esse cara aí, ele consegue ele vende a um preço extremamente competitivo e coisas boas. Então, se esse cara entra agora no Brasil, pô, ele vai roubar market share e ele vai pegar a migração do cara que estava numa empresa. É que eu não entendo muito de moda, mas o cara que está comprando sei lá, na oficina reserva. E aí vem a Uniqlo pro Brasil. E a oficina reserva aumenta o preço. Cara, dançou. Você vai ter uma migração de tanto de volume de vendas, quanto a Uniqlo ela vai conseguir capturar esse aumento, porque ela é líder em custo. Então, assim, você tem que pensar todo o ambiente competitivo na hora que você está mexendo no preço ali. Então, não tem regra para você modelar o repasse de inflação. Você tem que ter uma lógica que contemple o ambiente competitivo, o quanto está sobrando de dinheiro no fim do mês no bolso do teu cliente, o perfil de cliente de cada loja. Conclusão, pessoal, quem gosta de raciocinar e de analisar, não falta trabalho, entendeu? Tem que ter uma lógica por trás. E às vezes você tem cenários, só que não dá para você modelar uma empresa de varejo no vácuo. Você tem que pensar no cenário competitivo, tá? É isso. Diz aí se eu respondi. Agora, Ricardo, fiz a transição do setor de pulp and paper para oil and gas. Algumas dicas boas para fontes de consultas e boas práticas. Cara, são dois setores, o Ricardo, que eu nunca olhei, né? Mas são setores de commodities. Boas fontes de consulta. Cara, um grande amigo meu, aí, o Paulo Frade, que trabalhou comigo na Claritas, aí é meu grande amigo e é sócio da Evolve hoje. E ele olha muito há séculos, né, pulp and paper. E eu ouvi às vezes ele olhando, você tem que acompanhar o preço das commodities lá de fora, como é que tá. E commodities você tem que... É um setor que a modelagem ela envolve muito se acompanhar o mercado internacional, né, as empresas lá de fora, porque commodity tem a característica de ser muito influenciado pelos preços lá de fora, pelo câmbio, etc. Mas assim, eu não sei te falar agora as fontes, mas eu vejo que às vezes é bom às vezes tem que assinar alguma consultoria, etc., que te dá informação específica do que está rolando nesses setores, né? E nessas commodities, tanto oil and gas quanto papel e celulose, tá? E assim, boas práticas, cara, o que eu falo aqui sobre modelagem, etc., é algo meio que genérico. Tudo que eu falei aqui é importante, por exemplo, entendimento de fatores que são importantes para esse setor. Primeira coisa que tem que fazer é entender o que importa para o setor, né? E é um setor que você tem uma visão mais top-down, menos bottom-up, assim, você não precisa entender o detalhe, que a empresa está inovando, isso, aquilo, né? E uma outra coisa para setores de commodities é que, especialmente em papel e celulose, ela tem uma característica de oferta e demanda muito influenciada, né? Se você tem, por exemplo, no ano que vem entrando muita capacidade, eu já ouvi alguns calls, tá? Eu nunca modelei essas empresas, mas eu já, até para ajudar o Paulo, algumas vezes eu ouvi call de resultado da Klabin, da Suzano, e você tem essas discussões, né? O ano que vem você vai entrar muita capacidade produtiva aí no mundo, né? Você tem que monitorar que fábricas que estão entrando no mundo com capacidade nova, porque isso daí vai derrubar o preço naquele determinado ano, né? Em geral, commodity, e nesse sentido empresa aérea pode ser considerada uma commodity, porque um assento de avião daqui para Nova York é o mesmo. Você pode ser um pouco mais confortável que o outro, mas você quer chegar lá, então você vai escolher por preço, né? E commodity é muito bom quando você tem um grande aumento de demanda
e um choque e aí a oferta reduz ou não aumenta muito. Então isso daí é uma das coisas mais importantes, é o supply and demand, é uma coisa que você tem que olhar muito nesse setor, tá? Aí, que mais? Tem mais alguém? Sou de Salvador e não encontro vagas, me recomenda mudar para São Paulo ou espero algo remoto? Cara, eu acho que tem que ficar de olho aí. Não vou ser responsável de te mandar se mudar para São Paulo aí, especialmente aí no momento de mercado que, infelizmente, na incerteza que a gente tem macroeconômica, que, enfim, tem seus motivos aí que eu nem vou falar a respeito agora. Só digo que eu avisei, mas enfim. Fiquei meio bravo aí no fim de 2022. Mas eu acho o seguinte, cara, conselho que eu vou insistir sempre aqui. Você tem que... Aliás, uma coisa importante aqui para falar para vocês, porque eu andei trocando ideia aí com muita gente pelo direct, tal, tem alguns alunos de mentoria, e você tem, mais ou menos, esses dias eu estava dando uma olhada aí nas perguntas em comum aí que as pessoas me fazem, e é relativamente comum a dúvida: sou de faculdade de segunda linha, não fiz uma faculdade top, já me formei e não trabalho com research, mas tenho sonho disso, bababá, bababá. Cara, e aí eu andei, para responder bem essas perguntas aí para a galera que faz mentoria comigo, eu conversei com alguns analistas aí, alguns amigos sell-side de bancos top de linha, e não vou ficar mostrando print aqui de conversa, porque é uma conversa privada, enfim, não tem necessidade, mas a galera meio que me respondeu de maneira unânime o seguinte: olha, eu não tô nem aí para a faculdade que o cara fez, eu quero saber o que ele vai entregar. Mas obviamente que se o cara fez uma faculdade de terceira linha, ele vai ter que se provar e ele vai ter que entregar mais do que se esperaria de um cara normal, né? Então, assim, conclusão, cara, quem quer fazer isso vai fazer, e o mais difícil é se conseguir ser chamado numa entrevista, porque eu acho que é um critério de filtragem, né? Se eu tô aqui numa gestora e eu levantar o braço e me aparecer 100 currículos, talvez eu peça para eu tente filtrar por faculdade, porque aí mas é um filtro meio preguiçoso, né? O que eu deveria fazer é avaliar 100 pessoas que me mandaram currículo e ver quem é o melhor. É engraçado, né? Uma vez eu fiz, até uma curiosidade para vocês, uma época, muito tempo atrás, eu fui chamado aí para ser diretor na Uber, né? Para ser Managing Director e ajudar a Uber a abrir vaga ser o diretor de uma cidade, ser o líder de expansão da Uber numa cidade. E como é uma época que eu estava meio empolgado aí com tecnologia, com startup, eu acabei de curioso aplicando. E aí, cara, a Uber, eu sou analista há 100 anos, trabalho no Goldman Sachs e não sei o que lá, Investment Bank, manjo pra caramba de planilha. Tá, mas legal, toma aí uma provinha de Excel. E, cara, tem que fazer prova do skill que você tem. Pra mim, assim que é o jeito ideal de contratar. Não importa se o cara nem tem faculdade ou se não tem. Eu quero saber o que o cara sabe fazer aí. Me apresenta um case, faz uma prova de Excel, quero ver que você sabe escrever, quero ver que você sabe fazer prova de lógica. Então, assim, eu realmente acredito nisso. Então, você que é de Salvador, que não vi seu nome direito aqui, cara, eu acho que tem que aprender a fazer o trabalho. Então, você tem que lutar e track o seu network para ver quem você conhece, que conhece quem conhece, tentar chegar nas vagas, tentar acompanhar aí pelo LinkedIn as vagas. Não existe processo de trainee, não sei o que lá, para research, tá? A galera se fala, a galera pede currículo para amigo, em bancão você pode até ter vaga no LinkedIn. Então eu acho que assim, cara, você tem que entender aí, inclusive já fazendo o seu research, mostrando que você vai atrás de informação, seja qual for, seu objetivo é conseguir uma vaga, você tem que mapear, ver quem está contratando, ficar ligado, falar com a galera, ser meio stalker, até ser meio, correr o risco até de ser meio chato, de ligar e falar: fulano, eu fiquei sabendo que você está contratando. O cara vai falar: meu, cara é penteiro, vou desligar aqui. Não importa, corre atrás, e aí você vai começar a ter seu network, e aí você vai na paralela, e aí eu tenho alguns planos aí em relação a isso, para tentar aumentar a visibilidade das pessoas, mas quem é bom, eu acho que tem que aparecer, entendeu? Tem que ter chance de mostrar o trabalho. Mas enquanto eu não dou nenhuma solução para isso, cara, você pega umas empresas que você gosta, pensa no seu segmento de cobertura e começa a cobrir a empresa, ter opinião. Às vezes você vai conseguir lugar numa entrevista e aí o cara vai falar assim: e aí, que ação você tá gostando, o que você tá achando? Aí você vai falar assim, 2 caras. O cara A, ele vai falar assim: então, eu amo equity research,
mas eu nunca trabalhei com isso, então eu não sei nada de empresa nenhuma. Aí o cara vai falar, pô, legal, bacana, tá, eu te ligo um dia desse aí, nunca mais vou te ligar, porque, cara, no mercado ele tá afim de... As pessoas querem estar do lado de quem tá afim, de quem é curioso, de quem já sabe alguma coisa, não é quem dá desculpa e fala que quer trabalhar com aquilo, mas não faz nada a respeito. Cara B, e aí, o que você acha de tal ação? Porra, eu gosto muito de equity research, tal, eu gosto de ações, pô, há um tempo atrás comecei a estudar tal coisa, fiz tal curso, e não adianta nada falar que só fez tal curso. E aí eu tô olhando aqui essas empresas, gosto de papel e celulose, eu gosto de Klabin, por isso. Empresa de varejo, eu gosto dessa, por isso. Fiz até um modelo, se quiser eu te mando meu modelo aqui, o relatório que eu fiz. E, pô, tô investindo meu dinheiro, né? Hoje, já que eu tô num lugar que eu posso investir, que eu não trabalho em nenhuma gestora, porque é uma parte aqui, pessoal. Quando você tá numa gestora, você tem restrições, né? Você não pode ficar operando na física. O seu dinheiro, você tem que estar focado no teu trabalho. Mas enfim, aí você fala isso. O cara B, ele vai ser chamado para a próxima fase e vai ser contratado. O cara A, vão dar um tchau para ele e ele não vai saber por que dançou. Então eu tenho obrigação aqui de falar para vocês sobre essas realidades, tá? Francisco. Francisco aqui está perguntando se eu acredito que existe viés em alguma casa de sell-side no sentido de recomendar uma ação com o objetivo de auxiliar o IB do banco a virar parceiro dela. É um boato, mas não sei se acontece de verdade. Cara, vamos lá. Acontece, mas eu não vou ficar falando aqui dos outros. Eu só posso falar sobre o conceito e o motivo pelo qual é óbvio que acontece. Área de... Não vou ficar aqui, eu vou responder tua pergunta rápida para correr aqui, que já estamos quase uma hora aí para... Não sei se todo mundo vai poder ficar direto, se quiser eu te falo mais. Mas assim, o que acontece? O investment banking são duas áreas. Você pega um banco X aí, um bancão conhecido, os maiores do Brasil. Você imagina o nome aí que você quiser, não importa. Cara, a área de investment bank, ela tem como cliente... Na verdade, ela tem algum... É mais complexo que isso, mas vou pegar uma simplificação do universo. Você tem o cliente, que é a área de IB, você pega um produto, mercado de capitais, equity. O cara do IB, ele quer imagina que num mundo onde a Arezzo seja de capital fechado. O cara de IB, ele tem uma cobertura setorial e ele tá ali o tempo inteiro falando com os caras de varejo de vestuário. Ele é um cara super sofisticado, que já foi analista, já passou várias madrugadas acordado. Ele é um vendedor, só que ele é um vendedor muito técnico e muito sofisticado, porque uma venda que ele fizer vai gerar dezenas de milhões de reais de comissão para a empresa que ele trabalha, que é o banco, que é a área de investment banking, de banco de investimento. Esse cara, ele vai lá e vai conseguir, e isso envolve também relacionamento, empatia, mas o cara o CEO e os caras, os acionistas da Arezzo, o Alexandre Birman, vai dar um exemplo aqui, hipotético, deixando claro, ele vai lá e vai resolver fazer a operação com esse banco. Essa operação vai dar para o banco, para a área de investment banking, um percentual do tamanho da operação. Vai ganhar dezenas de milhões de reais nessa operação, ok? Beleza. Aí o banco tem outra área que, em tese, não tem muito... Ela é separada pelo Chinese Wall, né? Tem uma necessidade ética, de bom senso e formal até, de que o analista do investment banking não pode ficar falando com o analista que cobre varejo nesse banco. O analista da corretora, do sell side. Só que aí o analista do sell side, ele sabe que foi esse banco, a área de IB, que fez a operação. Inclusive, ele muitas vezes participou, municiando e dando informações e passando o conhecimento setorial que ele tem para o cara que está fazendo a abertura de capital da Arezzo. Aí beleza. Aí quando acontecer a abertura de capital e o banco embolsar uma bolada de grana, esse analista, o analista do sell side, ele que ganha dinheiro quando os clientes e investidores institucionais da corretora executam ordens através daquela corretora, como eu falei no início da live, esse cara, ele ganha dinheiro através disso. E ele vai ficar restrito porque ele está na casa, está na instituição guarda-chuva que participou da operação toda. Ele vai poder cobrir. Durante um tempo ele vai ficar restrito, ele vai poder soltar opinião. É assim, em tese não, ele tem que ser independente, ele não pode ser desonesto e puxar sardinha para a empresa e falar que a empresa tem que comprar a ação
se ele acha que a empresa tem que vender. Ele tem que ser honesto e dar a opinião de investimento dele isenta. Agora, voltando à sua pergunta, do Francisco, você acha que existe viés? Aí eu te pergunto, pergunto para vocês aí, o que vocês acham? É óbvio que existe viés, porque o cara no limite, ele vai falar, cara, eu vou mandar vender essa empresa aqui, eu vou dançar. A empresa acabou de dar 50 milhões de reais de comissão para o meu banco. Então, assim, por mais que não exista um viés e uma pressão verdadeira, o próprio psicológico do analista já fica influenciado. Então, assim, essa é uma, entre outras, das razões pelas quais há estudos que indicam que sell side dá muito mais buy do que sell. O sell side normalmente ele dá uma massageada na planilha para que a ação possa mandar comprar, entendeu? E ao passo que o que ele deveria fazer é mandar vender quando está caro e comprar quando está barato. E aí você tem uma série de outros vieses que fazem. Aliás, você me deu uma ideia aqui para uma coisa que eu vou explorar num conteúdo desses aqui, porque eu acho importante entender esses vieses. E esse viés do IB é um dos vieses. Você tem outros que influenciam o analista sell-side e o buy-side também, tá bom? Diz aí se tá ok a resposta aí, Francisco. Beleza. Aí, galera, ouvi alguém que entende de verdade. Opa! Obrigado, meu. Obrigado, Gabriel. Deal flow de M&A caiu muito. Por outro lado, o DCM está em alta. Como fazer uma migração? Rich Flip. Cara, eu não sei. Não sei se tem que fazer essa migração, entendeu? Assim, não quero... É só uma coisa que me veio à cabeça quando eu li tua pergunta. Cara, o mercado, ele, a não ser se você não acredita mesmo no Brasil, que às vezes é difícil de acreditar, mas o mercado no Brasil de capitais, ele é o mercado de equities é um mercado que tem a natureza cíclica. E no Brasil o que acontece? O mercado de M&A deal flow caiu. Cara, eu não trabalho com a IB para te dar essa dica, tá? Então assim, eu vou ficar falando o que eu acho aqui. Mas assim, você tá numa área dentro do teu banco, você vai mudar de M&A para DCM, não deve ser tão difícil em termos de skill sets, né? Você tem um skill, se você trabalha em M&A, você tem um skill muito, muito relevante. Então acho que assim, mas isso também deve ter uma característica de ciclicalidade. Então assim, normal, cara. Eu acho que às vezes você tem que ter paciência e ficar onde você tá, porque... e eu ia falar de equity por quê? Porque quando você é analista no sell side, o mercado fica ruim, aí você vaza e vai fazer outra coisa, vai trabalhar numa startup. Aí o mercado, daqui a alguns anos, entra alguém que o mercado gosta, alguém que toca melhor aí no nosso país, e aí vem aquela enxurrada de grana dos gringos. Aí você vai pegar e vai falar, caramba, cara, que horror, essa startup aqui era um mico. Então assim, cara, tem que entender se você gosta da atividade. E o ideal é você ter um skill set que tenha uma certa portabilidade, né? Então, assim, se você é um bom analista de equity, você pode trabalhar em área financeira de empresa. Não é o que você quer, mas no limite, você pode trabalhar numa área financeira de empresa, numa área de relações com investidores e ir para IB. Então, assim, cara, eu acho importante você tentar ficar... Porque, assim, deal flow caiu muito, cara, mas você não pode pensar... Não tô falando que você está fazendo isso, tá? Mas aproveitando para falar para a galera aí, você tem que pensar um pouco mais no longo prazo, porque senão você vai ficar sambando. Porque quando você está como analista de equity, o mercado está um horror, cara, você está muito sujeito a tomar uma estilingada boa, uma estilingada de grana na sua conta bancária. Isso já aconteceu comigo. O mercado está ruim, todo mundo vaza, e aí você está ali meio puto, ganhando mal. Aí, de repente, bomba o mercado, começa a bombar de IPO, igual estava ali logo antes da pandemia, até no meio de 2020 e tal. Cara, você vai ser contratado por outro banco e o cara vai te pagar uma grana na frente, até vai te pagar um signing bônus, que é uma grana para você ir para o banco. Então, assim, acho que tem que ter essa cabeça aí de entender a ciclicalidade do business de serviços financeiros e não fazer bobagem e não ficar sambando, entendeu? Dar o passo certo. Aí aqui o Enzo, boa noite, Marcelo. Você acha que é necessário fazer modelagem para fazer análise de cenários otimistas, conservador e base? Cara, eu acho sim. Eu acho que ele perguntou se quando você vai modelar, se você tem que fazer cenários distintos, sim.
porque eu tenho até alguém que me falou uma vez assim, não sei se alguém, porque eu trabalhava com é um amigão meu aí, que é muito bom aí no buy side. Ele falou assim, cara, você tem que ter uma opinião, entendeu? Você tem que ter teu base case. Assim, ó, eu acho que a ação daqui a 12 meses vai estar valendo tanto. Você tem uma visão. Senão você não é um analista, senão você é um consultor, assim, que chega lá com o PowerPoint e fica falando, não, no cenário A acontece tal, no cenário B, sei lá o quê. Então, assim, o cenário não pode ser uma desculpa para você não botar o teu na reta, entendeu? Você tem que falar compra ou vende e ser assertivo, senão você não vai ser respeitado. Você tem que ser... O mercado financeiro, o mercado de ações, de investimento, você tem que ter opinião, e opinião muitas vezes contrária a toda a manada, tá? Embora não seja todo mundo assim. Tem cara que prefere errar com a média do que errar com todo mundo do que acertar sozinho e se ferrar se não acertar. Mas assim, você tem que ter o seu cenário base, essa é a minha opinião, e minha opinião é essa e tanto. Mas eu entendo que se acontecer tal coisa e piorar, o pior cenário é esse e o melhor cenário é esse. Então assim, eu acho que tem que fazer cenário, mas nesse contexto que eu te falei, e não como desculpa para se esconder atrás de um veja bem, entendeu? Então é isso, galera. Eu acho que por hoje é só. A não ser se vocês tiverem mais alguma pergunta. Obrigado aí pela presença de vocês aí. E quinta que vem estamos de volta. Se tiverem alguma demanda específica aí, mesmo que eu não postar a caixinha de assuntos aí, candidatos, eu espero vocês me darem sugestões aí pelo direct, beleza? Obrigado aí, boa noite. Bom fim de semana amanhã.